Oi, YouTube! Uns 30 mais por aqui? Espero que sim. Bom, gente, sim, isso não é uma ilusão de ótica. Você não está vendo errado na notificação aí do seu celular. Eu voltei para o YouTube, voltei para essa plataforma tão única e versátil. Na verdade, eu tava com saudade de gravar conteúdo por aqui, confesso. E não existe forma melhor de voltar, senão no dia de hoje, né, no dia 8 de março. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E nesse vídeo eu vim falar um pouco do porquê esse dia é tão importante e da ligação dele com a música. O dia 8 de março ele existe para celebrar as lutas históricas por igualdade de direitos, melhores condições de trabalho e do voto feminino também. Ele foi oficializado pela ONU em 1975. Essa data homenageia movimentos operários no início do século XX, especialmente as greves da Rússia, em 1917, contra a fome e a guerra. Essa data está ligada ao dia 8 de março de 1917, na Rússia, quando algumas mulheres saíram para as ruas para protestar contra a pobreza e a Primeira Guerra Mundial, que foi chamada de Pão e Paz, impulsionando a Revolução Russa. Essa data não é apenas uma data assim de flores, mas é um dia de protesto, de reflexão sobre a igualdade de gênero e também contra a violência da mulher, né, na violência contra a mulher, e valorização também, a nossa valorização na sociedade. E por que eu estou falando isso, galera? Porque isso se aplica também no rock, no movimento do rock, onde muitas mulheres encontraram no estilo musical e de vida protestar e soltar seus gritos, seja de liberdade, seja de cansaço, seja de protesto contra uma sociedade machista que ainda hoje insiste em nos diminuir, falar que não podemos. Temos algumas mulheres icônicas, como por exemplo Rita Lee, Janis Joplin, Tina Turner, Joan Jett, que revolucionaram o rock, desafiando estereótipos do gênero e dominando palcos que historicamente são dominados por homens, historicamente masculinos, com a atitude e o talento delas. Desde os primórdios, com a Sister Rosetta Tarpe, até o punk metal, das vozes da Patti Smith e Doro Pesch, essas vozes definiram as gerações. E temos muitos outros exemplos, tanto no rock internacional quanto no rock brasileiro. E agora eu vou falar para vocês alguns destaques e influências das mulheres no rock internacional, primeiramente. Nós temos as pioneiras e ícones mundiais. A Sister Rosetta Tarpe, que é considerada a madrinha do rock, ela misturou o gospel com a guitarra elétrica nos anos 30 e 40. Temos também a Janis Joplin. Cara, não tem como falar de rock, de mulher no rock, e não falar da Janis Joplin. A voz dela é inconfundível, uma voz do blues, um rock psicodélico. Ela foi a primeira, inclusive, que misturou essa coisa de psicodelia com rock. Nós temos também a Tina Turner, que é conhecida como a rainha do rock, famosa pela sua energia única e os seus recordes de público. Temos Patti Smith, que dispensa comentários, trouxe o punk e a poesia para o rock nos anos 70. Temos Stevie Nicks, que é uma peça fundamental no Fleetwood Mac. Temos Joan Jett. A Joan Jett é conhecida como a rainha do noise e ícone do punk rock. Diva ativa até hoje, inclusive. Vocalista do Blondie, Debbie Harry, ícone do New Wave. Temos Kate Bush, cara, Kate Bush, conhecida por sua abordagem experimental e a sua criatividade. Além dela, nós temos também Lita Ford, que é conhecida como a mãe do heavy metal. Temos The Runaways, né, que foi aí de onde saiu a Lita e a Joan. Temos a Cherry Bomb também. Então, cara, são mulheres assim que revolucionaram e revolucionam o rock, o movimento, a música até hoje. E são influências para muitas artistas modernas, né? Temos Avril Lavigne também, e, cara, tem essas mulheres, essas minas como influência. Ela mesma fala em várias entrevistas no quanto a Joan Jett influenciou. Temos Cyndi Lauper icônica com o hino Girls Just Wanna Have Fun.
Então, fora o estilo, né? O estilo delas é, assim, surreal, de incrível. Temos Hayley Williams também, temos Emily, temos, cara, Taylor Momsen. Então, são mulheres que nos inspiram nas suas atitudes, são mulheres que nos inspiram com as suas letras, com as suas músicas, com as suas poesias. E eu com certeza esqueci de alguma. Então, se eu esqueci de alguma, vocês coloquem aqui embaixo, né, nas divas internacionais. Coloquem aqui embaixo que, cara, são muitas mulheres que quebram assim tabus, quebram estereótipos e mostram que a gente pode sim estar na cena, no palco, e que a gente tem esse dever de protestar, de exigir os nossos direitos. Então, todo meio de arte é válido, a música, a atuação, enfim, como a nossa forma de gritar por espaço. E como eu falei antes, é um espaço, ainda é um espaço dominado por homens, mas aos poucos a gente vai conquistando aí, mostrando que também merecemos esse reconhecimento. Então, o vídeo de hoje foi mais para mostrar que nós podemos sim, né, falei um pouco da data, do quanto a data é importante, do porquê a data existe, é um dos motivos da data existir, e do como ela revoluciona na música, de como ela influencia na música. E, cara, é isso, mulheres, podemos. Podemos sim. E também tem as artistas brasileiras, né? As artistas brasileiras. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as mulheres do rock BR. E, cara, eu tenho que ter uma fileira, assim, tipo, só pra falar das mulheres na música, porque é muita coisa e merecemos esse espaço, merecemos ser ouvidas, ser vistas e não só no dia de hoje, né? Todos os dias, porque somos únicas. Feliz nosso dia, gente. E eu vou falar sobre o Rock BR no outro vídeo. Então, essa semana tem outro vídeo aqui no canal falando sobre o Rock BR. É nóis.